Olá, amigos e estudantes de teologia por todo mundo, eu sou o professor Matheus Aitti. Hoje nós estamos começando mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com pessoas que, assim como você, são apaixonados, amantes do mundo da teologia, e também de me seguir nas redes sociais para ficar aí por dentro de todas as novidades do que a gente for postando no decorrer da semana. Então vamos pro vídeo de hoje. Nos vídeos antigos aí, nos outros vídeos do canal, a gente falou sobre, a gente foi até a quarta praga, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a quinta praga. No Egito Antigo, os cavalos eram o exército, os bois eram a agricultura, os camelos eram o transporte, os rebanhos eram a economia. Agora imagina acordar numa manhã e descobrir que tudo isso está morrendo diante dos seus olhos. A quinta praga não foi apenas uma doença animal. Foi o dia em que Deus derrubou a economia do Egito em 24 horas, e tem um detalhe que destrói qualquer argumento de coincidência. Deus avisou o dia exato em que aconteceria, e os animais dos hebreus, nenhum morreu. Fica comigo porque essa praga é muito mais devastadora do que parece. A palavra hebraica usada é dever, tá? Dever significa peste, significa praga, significa uma destruição. Então na Bíblia hebraica ela vai aparecer sempre associado como juízo, como um colapso, tá bom? Mas aqui tem algo muito crucial, porque a praga, ela atinge especificamente os animais. E no mundo moderno a gente pensa em animais como propriedade. Mas no Egito Antigo, os animais eles eram um sistema nervoso da civilização. E para você entender a escalação, tá? A primeira praga atingiu a água, a segunda praga invadiu as casas, a terceira atacou o corpo, a quarta enlouqueceu a natureza, e agora Deus atinge a economia. E quando você entender o que os animais representavam para o Egito, vai perceber que essa praga foi uma bomba nuclear econômica. Pensa comigo, gente, ó, o Egito dependia dos animais para tudo. Tá? Agricultura, os bois eles puxavam os arados, transportavam colheitas, irrigavam. Para transporte, os cavalos, camelos, os burros. A economia, couro, leite, lã, o comércio. Para o exército também, as famosas carruagens egípcias, elas eram rápidas, elas eram leves. Quando essa praga atinge os animais, não morrem apenas criaturas, o sistema inteiro começa a entrar num colapso. As plantações vão parar, os transportes vão ser interrompidos, o comércio vai desacelerar, e o exército também fica enfraquecido. No Egito Antigo, os seus cavalos eram seu exército, seu transporte, sua economia. Quando os cavalos morreram, o Egito perdeu seu futuro numa manhã. E tem algo que pouca gente percebe. Grande parte do poder militar egípcio dependia dos cavalos e de carruagens, porque elas simbolizavam domínio, força imperial. Mas agora os cavalos estão morrendo. Mais tarde o próprio exército será destruído no mar. Quando a gente for ver, a gente for estudar a 10ª praga, você está percebendo a progressão que tem? Primeiro, Deus ele enfraquece o sistema, depois ele vai derrubar completamente. Mas a praga, ela não atinge só a economia, ela humilha publicamente os deuses que o Egito adorava. Como todas as pragas, essa também não vai ser diferente, ela vai confrontar divindades egípcias. Especialmente os deuses que são associados ao gado, fertilidade e força animal, tá? Apis, Hathor e Mnevis são os deuses que eram ligados a essas questões no Egito Antigo, tá? Agora vamos observar o seguinte, observa a ironia devastadora que tem nisso, porque os animais considerados sagrados, eles não conseguem salvar nem a si mesmos. O Egito venerava touros, venerava vacas, carneiros, animais, e agora os próprios símbolos do poder religioso egípcio estão caindo mortos. E isso é uma humilhação pública dos deuses do Egito. Imagina você ser um sacerdote egípcio. Você passou a vida inteira servindo, vamos supor, o deus touro, que é o Apis. Aí vai dizer pro povo que ele era divino, que ele era um ser poderoso, e agora ele tá morto no chão. O que você diria pro seu povo, tá? Mas existe um detalhe no texto que destrói qualquer tentativa de chamar isso de coincidência, tá bom? Existe um detalhe absolutamente brilhante no texto. Deus, ele anuncia a praga um dia antes, tá? Moisés vai chegar e vai dizer o seguinte, ó, amanhã acontecerá. E exatamente no dia seguinte, a peste acontece. Isso destrói completamente qualquer narrativa de acaso.
Não foi clima, não foi epidemia sazonal, não foi uma coincidência. Foi um juízo anunciado com precisão absoluta. Além disso, o prazo, ele revela algo sobre o caráter divino, porque mesmo após a arrogância, escravidão, violência, idolatria, Deus ainda oferece tempo para o arrependimento, ainda existe aviso antes do juízo. Deus, ele não mandou a peste sem avisar, ele deu 24 horas e o faraó, ele escolheu ignorar essa mensagem. Mas agora vem uma parte mais impressionante, que é o que aconteceu com os animais do lado hebreu, do povo hebreu, tá? O texto afirma lá que os animais de Israel, eles não morreram, mas vai além. Até os animais compartilhados entre os egípcios e os hebreus, eles sobreviveram. E aqui tem um detalhe fascinante. Muitos egípcios, aparentemente, eles roubavam, eles confiscavam ou tomavam posse de forma fraudulenta, de forma injusta, de animais, os animais hebreus. Só que agora a praga, ela vai expor a verdade, porque os animais egípcios morrem e os dos hebreus sobrevivem. Ou seja, o próprio juízo divino revela quem é o verdadeiro dono. A praga, ela se torna espiritual, econômica, ela se torna social e até judicial. O próprio Egito é forçado a admitir, ó, esse animal pertence a um hebreu. Enquanto o Egito entra em crise, Goshen, que é a terra dos hebreus, ela prospera. O mesmo evento representa juízo para uns e preservação para outros. A quinta praga não apenas puniu o Egito, ela revelou quem era ladrão. E o faraó, ele manda o quê? Ele manda investigar. E o que ele descobre? Que deveria ter mudado tudo. O texto bíblico revela algo impressionante mais uma vez, pessoal. O faraó, ele manda verificar, ou seja, ele começa a perceber que existe padrão nas pragas, que não é aleatório. Tá? Não é um fenômeno climático, né? Existe uma distinção precisa, geográfica, econômica, étnica, espiritual, mas mesmo ele vendo isso, o coração dele permanece endurecido. E aqui em Êxodo revela algo assustador. O ser humano, ele pode testemunhar evidências, ele pode ver sinais claros, ele pode observar milagres e ainda assim ele pode resistir à verdade, porque o problema nunca foi falta de informação, foi falta de submissão. Isso é falta de submissão, isso que é maravilhoso. A quinta praga não é apenas sobre animais mortos, é sobre um colapso econômico, humilhação religiosa, enfraquecimento militar, exposição da corrupção e soberania divina. Deus está desmontando o Egito camada por camada. Primeiro o rio, depois casas, depois os corpos, depois a natureza, agora a economia. O império mais poderoso do mundo está sendo lentamente desmantelado. Na quinta praga, o Egito descobriu que riqueza sem Deus não sustenta uma civilização, porque quando o Criador toca a estrutura de uma nação, até os impérios entram em colapso. Se inscreve no canal Professor Mateus Haiti, porque na próxima praga Deus vai tocar no que o Egito mais protegia. E quando você vir o que aconteceu com os magos do Egito, vai entender porque eles nunca mais apareceram. Comenta aqui, você acredita que as pragas seguiram uma estratégia progressiva para quebrar o Egito? Eu quero muito ler a sua análise sobre esse tema, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo estudo.